Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Noemi e hoje vou contar para vocês a história dos 10 mandamentos. E aí, preparado para ouvir? Mas antes vamos para o versículo bíblico de memorização. O versículo bíblico diz: Feliz os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Salmo 119, capítulo 2. Vamos repetir? Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Salmo 119, 2. No dia em que completaram 3 meses que os egípcios haviam saído do Egito, chegaram perto do Monte Sinai. E lá era o monte de Deus. Logo, Moisés subiu para o monte para se encontrar com Deus. E o Senhor o chamou o monte e disse: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre as asas de águias e trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecer fielmente e guardares a minha aliança, vocês serão meu tesouro. Embora toda a terra seja minha, vocês serão um reino para mim, de sacerdotes numa nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convidou toda a autoridade do povo e expôs as palavras do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Verei sob uma nuvem densa no fim do povo me ouvindo falar, e passe a confiar em você. Então Moisés relatou o que o Senhor dissera. O povo de crianças não estava acreditando que Deus falava diretamente com Moisés. Queria que o povo, que eles queriam que Deus falava com ele diretamente. Então Deus aceitou, falou: tá bom, eu vou falar com todo mundo. Foi então que o Senhor disse para Moisés para que o povo devia se consagrar e se limpar das suas vestes, e no terceiro dia o Senhor ia descer no Monte Sinai, em vista de todo o povo. Então eles estabeleceram o limite do povo e pediram para que ele tenha cuidado que eles não chegassem perto e nem tocassem na base daquele monte, porque se isso fizesse, seria morto. Então, ninguém poderia tocar no monte. E eles se prepararam até que chegaram o terceiro dia. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios e uma nuvem densa cobriu o monte, e uma trombeta forte ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram no pé do monte Sinai. O monte estava coberto por uma fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia uma fumaça, parecia uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som de trombeta era cada vez mais forte, e Moisés falou, e a voz de Deus respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte. E o Senhor disse: Desça e alerte o povo para que não ultrapasse os limites dele. Mesmo os sacerdotes que se aproximavam do Senhor devem se consagrar, senão o Senhor o fulminará. Moisés disse ao povo para que não subisse no Monte Sinai, pois
foi estabelecido o limite, um decreto santo. O Senhor respondeu a Moisés: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando o sacerdote do povo não deve ultrapassar os limites, senão o Senhor o fulminará. Então, crianças, Deus falou para Moisés para que ele subisse no monte, que Deus ia falar com ele. O monte estava coberto com uma neve muito densa, mas o povo não podia chegar perto do monte. Somente quem poderia subir no monte era Moisés, e agora Deus estava pedindo para Arão também subir. Então Moisés desceu e avisou o povo: ninguém deve descer aqui, senão o Senhor fulminará. E Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. O Senhor que tirou do Egito. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O segundo é: não fará para ti imagem de escultura. O terceiro é: não tornará o meu nome em vão. O teu Deus, pois seu Deus não deixará impune se tornar seu nome em vão. Quarto, lembra-te do sábado para o guardar. O quinto, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha longa vida para a tua terra, na terra. Sexto, não matarás. Sétimo, não furtarás. Nono, não dará falso testemunho contra seu próximo. E décimo, não cobiçarás a casa do seu próximo. Vendo o povo diante dos trovões e das trombetas e do monte fumegando, todos temeram assustados e ficaram distantes e disseram a Moisés: fala tu mesmo com o nosso Deus e ouviremos a ti. Mas o Senhor não fale conosco para que não morramos. Então Moisés disse ao povo: não tenha medos. Deus veio prová-los para que o temor a Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu distante aos passos de Moisés, e aproximando-se uma nuvem escura, onde Deus se encontrava. Tá vendo, crianças? O povo pediu para que Deus aparecesse perante eles para que eles ouvissem, né? Porque eles estavam duvidando da palavra de Moisés. Mas, quando Deus quis falar com o povo correu, ficou com medo, assustado. Isso acontece quando a gente quando tem alguém na frente de uma obra, alguma autoridade, foi Deus que colocou ele lá. Então, a gente não deve questionar a autoridade que Deus colocou lá. Se caso a autoridade fizer alguma coisa de errado, Deus corrige. Tá bom? Crianças, a história de hoje foi essa. E agora, vamos para as perguntas bíblicas? Será que vocês saberão responder? A primeira pergunta é: qual é o nome do monte que Moisés subiu? E aí, vocês sabem responder? O nome do monte que Moisés subiu é o Monte Sinai. A segunda pergunta: quantos mandamentos Deus deu ao povo? Responda aí nos comentários. E aí, souberam responder? O próprio título da história diz os 10 mandamentos, então foi 10 mandamentos. Qual foi o primeiro mandamento do Senhor? O primeiro mandamento é: amarás Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses além de mim. Amarás Deus acima de todas as coisas.
E a quarta pergunta é: qual é o nono mandamento? O mandamento número 9 é qual, crianças? E aí, já responderam? O mandamento número 9 é: não darás falso testemunho. A gente não pode falar que foi o amiguinho que fez aquilo se a gente não sabe se foi ele. Ou então foi a gente que fez e a gente fala que foi o irmãozinho. Isso não pode. Isso tá errado. E a quinta e última pergunta: não adulterarás é qual mandamento? Em que posição ele tá? O primeiro, o segundo, o terceiro? Bom, esse é o mandamento número 7. Bom, crianças, esse é o vídeo de hoje. Tchau. Curte, compartilha e inscreva-se no canal se não é inscrito, tá bom, galera? Tchau, tchau.